ônibus de piso baixo da cidade de Joinville. É um carrão, hein? O problema desses ônibus de piso baixo é aquele que eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal Cidade Verdade, né? Que se refere a pouca quantidade de assentos no interior dele, disponíveis para o usuário ir confortavelmente sentado, né? Mas na cidade de São Paulo é pior ainda, porque a cidade de São Paulo é a capital nacional do ônibus de piso baixo, e o pior é que eles têm portas dos dois lados. São duas portas largas dos dois lados, porque ora os ônibus operam à esquerda e ora à direita. É brincadeira uma coisa dessa. Ainda bem que Joinville não tem essa bizarrice. Mas tem cidades do porte de Joinville que fizeram isso. Olha o roncão do bicho, gente. Então, algumas cidades como Campinas, Uberlândia, Uberaba e até Sorocaba já estão com os ônibus urbanos com portas dos dois lados. Aí você me pergunta qual é o objetivo desta bizarrice. E aí o Cidade te responde. É a economia de recursos públicos, ou seja, das prefeituras, que não querem fazer um corredor de ônibus ou não querem fazer um melhoramento mesmo dentro do que existe. E aí eles inventam moda, né, gente? Então o objetivo é ocupar o lado esquerdo das avenidas. Mas só que, obviamente, não acontece isso ao mesmo tempo, né, gente? Não acontece isso ao mesmo tempo simplesmente porque não tem como um ônibus circular e abrir todas as portas de ambos os lados ao mesmo tempo. Isso até seria válido se fosse uma rua bem estreitinha e de mão única, obviamente, né, gente? Agora, uma avenida, normalmente eles aproveitam o canteiro central, como é o caso aqui desta avenida na JK, caso tivesse os ônibus de piso baixo com portas dos dois lados. E obviamente eles teriam bem menos assentos do que o tradicional ônibus de piso baixo tem. Gente, mas eu vou contar uma coisa para vocês. As condições das paradas de ônibus de Joinville, você sabe muito bem, são feias, né, gente? Cheio de adesivagens, resquícios de publicidade ilegal indevida, deixa o aspecto da parada de ônibus feia demais, né? Eu sei aí que em muitas cidades e capitais a prática de se colocar papel, né, adesivagens de publicidade não é diferente. Olha aí, outro ônibus de piso baixo, esse de fabricação ano 2012, é um ônibus bonito, gente, é um dos últimos ônibus de fabricação da Buscar, lá no ano 2012, quando ela fechou as portas. Ficou 7 anos fechada, viu, gente? 7 longos anos fechada. Eu achava que nunca mais ia abrir a Buscar, né? Mas ela voltou, né? Ela voltou em 2019 e no final de 2019 voltou, mas produzindo só ônibus rodoviários aqui no Brasil. E ainda, assim, no caso, a empresa não é mais de propriedade da família Nilson, né? Embora ela ainda adote o nome Buscar, que inclusive inverteram o nome para Carbus, mas é a mesma coisa, né, gente? É só ônibus rodoviário que eles produzem agora, desde o final do ano de 2019. Lá do outro lado da rua, aquela parada, você já sabe bem, ela vai para o bairro da cidade. Vai para qualquer bairro da Zona Sul ou da Zona Oeste de Joinville. E isto quando o ônibus tem itinerário passando aqui pela Avenida JK. Então tá, gente, mas o ônibus encostando ali na parada, estamos aí no horário de movimento, aquele horário chato que ninguém gosta, né, gente? É porque essa cena se repete por todas as cidades e capitais do Brasil, e isto porque o modelo, né, o modelo de entrada e saída de funcionários e de estudantes é um modelo ultrapassado. Hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, né, por que as prefeituras nunca quiseram resolver esse problema, né, gente? Criar aí a intercambiabilidade, né, fazer horários flexíveis, até mesmo de entradas e saídas de pessoas, para que o trânsito pudesse fluir melhor e se distribuir melhor ao longo dos eixos viários, não gerando aí esse excesso de carros e de gente, né, nas ruas. Eu defendo aí a ampliação do horário de pico, da manhã, das 6 da manhã até 10 da manhã, e à tarde, das 3 da tarde até as 7 da noite. E como poderia ser feito isto? Simples. Quem começa a trabalhar 6 da manhã, sairia às 3 da tarde. Quem começa a trabalhar 10 da manhã, sairia
7 da noite. Dá para fazer? Claro que dá, gente. É só escolher um grupo de cidades piloto para fazer esse tipo de trabalho e dentro de uma via de grande movimentação de pessoas, você adotar horários diferenciados de saída e de entrada para o comércio, para as indústrias e também até para escolas e universidades. Dá para fazer, só não fazem porque não querem, porque os políticos querem mais e mais problemas, isso aí é fato. Olha só, bastante ônibus agora em circulação, horário de pico, final da tarde. Você, nosso querido amigo telespectador, o nosso amigo internauta, assistindo e acompanhando os vídeos do canal Cidade de Verdade. A gente está mostrando aí a realidade de uma cidade como ela é, no seu dia a dia, né? É barulho da cidade, né, gente? É barulho da cidade, é bastante carro em circulação, é gente indo, gente voltando, gente saindo do trabalho e indo para o colégio, para a escola. Não é brincadeira, não. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Essa parada aqui é interessante, é a última parada da Avenida JK. É interessante porque tem muita gente que embarca nesta parada quando deveria embarcar naquela parada do outro lado da rua que vai para os bairros da Zona Sul. Por que isso acontece? Vou explicar para você. Acontece que tem muitos passageiros que preferem pegar o ônibus aqui, eles vão sentados, aí chegam lá no centro da cidade, que é a 2 minutinhos de distância, e continuam sentados. Aí, obviamente, quem está lá esperando o ônibus, já muitas vezes até há um tempão, vai em pé. Aí é brincadeira, né, gente? Mas é uma praticidade, porque tem gente que prefere ir até o centro, leva uns 2, 3 minutos para ir, mais ou menos isso, para voltar, ao invés de atravessar a rua e pegar o ônibus naquela parada lá do outro lado da rua, que inclusive é uma parada muito boa, uma parada mais antiga e que deveria ser modelo para todo o Brasil, e não essas coisas feias aí de vidro, gente, que vivem sempre sujas, né? Cheias aí de adesivagens, né, gente? Isso aqui, por exemplo, é resultado de uma adesivagem de publicidade legal indevida. E aí fica isso aqui, gente, ó, para tirar isso aqui tem que ter aí um produto muito forte, que muitas vezes pode até danificar a película de vidro que protege o vidro. E essas paradas têm a película de vidro justamente para prevenir acidentes, né? Caso um veículo colida aqui, ou até mesmo um ônibus colida, o vidro não vai quebrar, quer dizer, ele vai se estilhaçar todo, né? Graças a esta película de vidro, né? Só que isso tem um problema, né? Quando só está no puro vidro, você ainda consegue retirar essas publicidades ilegais e deixar o vidro mais ou menos como era antes, né? Já quando tem a película, não, porque fica isso aqui, né, gente? E aí se usa um produto mais forte e obviamente fica pior ainda, né? Porque danifica mais ainda a película. Você vê que tem um aspecto feio. Essas paradas de vidro têm esse problema, né, gente? Elas têm esse aspecto feio, né, gente? São paradas mais novas que aquela que você vê lá do outro lado da rua. Eu tenho 2 ônibus parados, né? Depois eu vou mostrar elas novamente. Mas é complicado, gente. É uma coisa feia, gente. Isso aí deixa uma cidade com aspecto de derrubada, né, gente? Uma cidade que fica assim com aspecto assim de cidade, assim daquelas bem abandonadas, né? A gente sabe que esse negócio da publicidade ilegal indevida não é culpa de prefeitura, mas a prefeitura deve sim fazer a fiscalização intensa com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. E não somente isso, a fiscalização nas madrugadas para coibir as pichações, multar o pessoal aí com multas de até 30 mil reais, processos criminais, processos administrativos, sei lá, tem que fazer alguma coisa, não é possível. Olha lá a parada do outro lado da rua, parada boa, clássica, estilo enxaimel, com tijolinhos à vista, telhado, é tudo de bom, né, gente? É uma coisa mais artesanal, né, gente? Uma coisa mais artesanal, é diferente do que se produz hoje em nome de uma falsa modernidade. Aquela falsa modernidade que você já sabe e que acontece aí, né, gente? Pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. O ônibus Euro 6, ele é identificado com esta grade perto do rodado dianteiro. Esse tipo de grade identifica todos os ônibus da linha Euro 6 que foram fabricados, começaram a ser fabricados a partir de janeiro de 2024. Então todo ônibus que você ver aí na sua cidade, seja rodoviário ou seja urbano, e tiver aquela grade que eu mostrei para você, você já sabe, né? Você já sabe que é um ônibus Euro 6 que foi fabricado a partir do ano 2024 e que seguramente nos próximos anos, né, vai ter uma frota inteirinha de ônibus bem menos poluentes, né? Se bem que o atual modelo é o Euro 5,
que era fabricado desde janeiro de 2012 aqui no Brasil, ele já é bem menos poluente, né, em relação aos modelos utilizados antes de janeiro de 2012. E daqui a pouco eu volto de algum lugar da cidade mostrando a cidade como ela é.